Gente, eu estou recebendo uma reportagem aqui agora que ficou pronta. Nós estávamos preparando esse material para você desde o início da manhã. Quando eu cheguei aqui hoje na Record às 7 horas da manhã, nós já estávamos em cima desse material junto com o Daniel, que é um grande editor que nós temos. A reportagem é do Daniel. Eu só emprestei a minha voz, mas eu estava com ele nisso. O Daniel fez toda a pesquisa. Ele é um grande jornalista. Passaia, por que você está falando isso? Porque nós vamos mostrar para vocês aqui agora desta lista de nomes de criminosos que estão sendo procurados no mundo inteiro, essa lista da Interpol. Você sabia que o Brasil é um dos recordistas com o maior número de bandidos sendo procurados internacionalmente? Com destaque para uma mulher, olha só, é uma brasileira que provoca pavor na Interpol. A Interpol é a junção de 195 polícias de 195 países diferentes. Então, todas as polícias desses 195 países formam a Interpol. A própria Polícia Federal faz parte da Interpol. E nesses 195 países, todo mundo conhece alguns brasileiros. Inclusive, tem uma mulher que já matou, de acordo com as investigações, pelo menos 5 companheiros dela. Ela tem uma fala muito boa, ela tem um charme somente dela. Agora, o tempo passou. Ela já tem 75 anos, mas quando mais nova, ela casou com 5 milionários, todos morreram e ela conseguiu pelo menos 100 milhões de reais em herança. Um dos casos apenas. A Interpol procura por outros 5 brasileiros que são o terror desta lista vermelha. O que você vai ver agora é uma reportagem que mostra como os crimes praticados aqui estão sendo conhecidos também internacionalmente. Veja só. Uma lista que ninguém quer fazer parte, a não ser que você seja um criminoso. Para os bandidos mais cruéis, estar nela pode ser pura ostentação. Os alertas vermelhos são ativados quando algum foragido dá sinal de vida. O banco de dados da Interpol, a Polícia Internacional, conecta 195 nações e tem a relação dos criminosos mais perigosos do mundo, procurados por crimes graves como homicídio, tráfico de drogas, associação com facções. E nesse catálogo do crime, o Brasil aparece entre os países com mais criminosos, total de 49 brasileiros. 5 se destacam na chamada difusão vermelha, uma espécie de alerta global para foragidos. A advogada Heloísa Borba Gonçalves, de 75 anos, é a mais velha entre os brasileiros na lista. Conhecida como Viúva Negra, foi condenada por mandar matar o primeiro marido, o coronel Jorge Ribeiro, há 33 anos. O crime aconteceu num escritório de Copacabana, Rio de Janeiro. Ela casava com um senhor mais idoso do que ela e, por razões suspeitas, a pessoa morria e deixava uma herança para ela. Um ano depois, outro companheiro da Viúva Negra, o empresário Aju Murat, de 83 anos, também foi executado numa emboscada no Rio de Janeiro. A polícia diz que Heloísa foi a mandante, mas as investigações ainda não foram concluídas. Há 4 anos, ela reapareceu numa chamada de vídeo, tentando negociar um apartamento de R$1 milhão em Ipanema. A Interpol rastreou movimentos de Heloísa nos Estados Unidos, onde 2 filhos dela têm negócios, mas nada de prisão. Ela ainda não foi encontrada. Outros 3 companheiros de Heloísa também morreram de forma suspeita. A estimativa é de que a advogada tenha herdado R$100 milhões dos 5 maridos mortos. E muito difícil de descobrir porque não era ela que matava, né? Ela era, na verdade, a mandante dessas mortes. Maria Jussara da Conceição Ferreira também está no topo da lista. Há 7 anos, ela foi acusada de colaboração no assassinato de 2 líderes do PCC, Fabiano Paca e Rogério, o GG do Mangue, numa emboscada no Ceará. As mortes ordenadas por rivais da facção desencadearam uma onda de vinganças. Jussara teria sido responsável pela logística do crime. Ela está com mandado de prisão ativo, mas até agora não foi encontrada. Carlos Alberto Ferreira, 47 anos, também na lista. Condenado por chefiar um esquema de tráfico de cocaína na fronteira entre Brasil e Paraguai. Em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, ele usava mulheres, adolescentes e até crianças para o tráfico de drogas. Lá ele figurava como mula. Naquela oportunidade ele era a pessoa que transportava drogas. E por
Curitiba a São Paulo. Então, possivelmente, ele mudou. Ele subiu na escala da hierárquica do crime, ele deixou de ser um mula e veio aqui para a fronteira transformar-se em um fornecedor. Carlos foi visto pela última vez há 2 anos. A Interpol acredita que ele está escondido no Paraguai. A defesa não comenta o caso. Jailson Martins da Silva, também na relação da Interpol por homicídios no Pará e Minas Gerais. Há 6 anos, matou uma pessoa a tiros em Minas Gerais. E há 4 foi acusado por ter matado a companheira grávida em Palestina, no Pará. Jailson foi condenado a mais de 28 anos de prisão. Ele fugiu e é caçado pela Interpol. Já Celso Schmidt, de 56 anos, é procurado há 26 anos por uma emboscada que terminou com a morte de um policial na fronteira com a Bolívia. O crime aconteceu no Mato Grosso do Sul e fez dele um dos fujões mais antigos da lista. Até agora, não foi encontrado e a polícia segue sem pistas. A Interpol é uma grande central de inteligência que conecta as polícias dos países. A difusão vermelha, ou Red Notice, notícia vermelha em tradução livre do inglês, é uma lista pública onde são incluídos os nomes de foragidos e de pessoas procuradas para a extradição. O X da questão é exatamente estar foragido. Então, seja por cometimento do crime e já estar condenado, seja por decisão processual, no meio de uma prisão preventiva, ou porque a pessoa se evadiu do território para fugir da aplicação da lei penal. Mas não basta ser um fugitivo para figurar na lista. O Poder Judiciário de cada país precisa fazer essa solicitação. No caso do Brasil, pode ser a Justiça Estadual ou Federal. A inclusão desses nomes no rol, nessa lista vermelha, ela parte de um pedido, de uma decisão judicial. A Polícia Federal, por exemplo, não pode, seu bel prazer, incluir com liberdade, ela não pode incluir o nome de qualquer pessoa nessa lista. A lista de brasileiros da Interpol tem pessoas procuradas por outros países. O Paraguai, por exemplo, está atrás de 15 criminosos nascidos no Brasil. A Argentina fez 8 pedidos de captura, os Estados Unidos e o Uruguai 3, e o Japão pediu auxílio da Interpol para capturar um brasileiro. Nem todos os procurados estão na lista pública de foragidos, como a lista vermelha. A Interpol tem mais 7 listas com cores diferentes. A amarela, por exemplo, também é pública e é um alerta internacional de pessoas desaparecidas. As outras cores mostram que os casos são confidenciais. A laranja avisa sobre indivíduos ou lugares onde há risco iminente de ataques terroristas ou atentados. A lista verde trata de pessoas consideradas ameaças à segurança pública. A azul aponta criminosos perigosos que estão sendo investigados. Não são todos os nomes que aparecem facilmente para consulta de toda e qualquer pessoa. É preciso compreender que, se você divulgar todas as informações publicamente, a autoridade policial não consegue atuar de modo efetivo. A Viúva Negra, a logística do PCC, o Barão das Drogas e os assassinos fugitivos. 5 histórias que mostram como o crime organizado daqui ganha o mundo. A Interpol segue na caçada, mas por enquanto eles continuam fora das grades. E veja que são 49 brasileiros nessa lista que pode ser divulgada. Mas existem muitos outros nomes de brasileiros que não foram divulgados porque estão em listas diferentes. Lombardi, até bem pouco tempo, a Itália tinha muitos nomes, né? Ainda tem, hoje, né? Ainda tem, mas hoje os bandidos brasileiros estão ficando famosos no mundo inteiro. Também, o Brasil está exportando, entre aspas, o crime. Agora, aqui no Brasil, tem muito gente do leste europeu, tem muita pessoal da Camorra, a máfia napolitana, da máfia siciliana, da 'Ndrangheta, que é a máfia de Palermo. Então, tem muita gente aqui. Agora, o que tem de brasileiro também fora, e tem uma brasileira que até hoje nunca ninguém soube dela, que é aqui de Campinas, chamada Maria do Pó. Essa foi incluída, inclusive, numa lista da Interpol. Essa mulher conseguiu sair com 300 e tantos quilos de cocaína. E depois foi presa, e depois acabou pela porta da frente saindo do presídio, nunca mais ela foi encontrada. Lombardi, nós já fizemos uma reportagem sobre isso, que o Brasil se tornou destino de fugitivos que têm muita grana, que
pertencem a outros grupos, outras facções fora do Brasil, né? E tem muita gente da Itália, muitos traficantes, mafiosos da Itália que vêm para cá. Por que eles preferem o Brasil, hein, Lombardi? Então, principalmente, primeiro preferiam ir para o Rio de Janeiro. Porque aqui ele chega aqui com outra identidade, se estabelece com dinheiro, acham que é um empresário. E antes iam para o Rio de Janeiro, Búzios, Angra dos Reis. Depois passaram para o Nordeste, Ceará, Bahia, Pernambuco, Alagoas. Então tem muito restaurante italiano que muitas vezes é um criminoso que está foragido, fugiu da Itália, está aqui como se estivesse numa Só para fazer de conta. Com mulher e filho. Não, mulher e filho aqui. Ele abre um restaurante italiano só para fazer de conta que o Que dinheiro é vem um dali. comércio. Mas a pergunta que eu fiz é o seguinte: se o cara tem muito dinheiro, ele pode escolher qualquer destino do mundo. Por que ele escolhe o Brasil? Então, Onde que tá? Uma vez um delegado me contou que aqui é uma situação tão delicada de a gente falar, mas é mais fácil a corrupção, muito mais fácil. Ah, é mais fácil ele subornar um policial. Corromper tudo. Ah, entendi. político. Muito mais fácil. Então se estabelece tranquilo. Que vergonha ouvir É uma isso, né? vergonha, é até duro falar isso, mas infelizmente é a realidade. Eu tenho italianos corruptos de lá, vou pro Brasil porque lá é fácil, vou me sentir em casa. Mas você pega Se eu gosto de corrupção no Brasil, vou me sentir numa Você maravilha. pega o italiano da Sicília no começo do século, que eram os grandes mafiosos do mundo. Eu prefiro ficar com os bons exemplos, a família do Lombardi, por exemplo, que veio para cá, procura de trabalho, é uma outra história, né, Lombardi? Meu avô veio trabalhar na lavoura aqui, na aí. plantação de café.